Sabe o que me deixa triste? Vamos lá, a Marvel de repente vai lançar uma nova saga, né, um novo evento. Eu espero terminar, né, quando eu sei que vai sair no Brasil depois de um período. E aí eu me decepciono. É o caso desse Caçada Sangrenta. Que gibi? Esse gibi é um sonífero, gente. Pois então, talvez você tenha ouvido falar da Caçada Sangrenta por dois motivos, né? Lembrando, esse é o catálogo da Panini de fevereiro de 2025, quando teremos então a segunda edição desse evento de vampiros da Marvel Comics. Por que essa HQ é digna de nota? Acho que por três motivos. Primeiro, por ser um evento da Marvel. Segundo, porque tem a Headbrand Edition, que vai ter a tarja vermelha, aqui a Panini traduziu assim, é porque alguns quadrinhos lá da Marvel, lá fora, estão saindo com duas versões, né? Uma versão para toda a família e uma outra com cenas um pouco mais violentas. Então, a Caçada Sangrenta vai ter, né, duas edições diferentes no Brasil, legal, ponto positivo, a Panini reproduzir isso por aqui. E o terceiro motivo que pode ter feito tu ouvir falar da Caçada Sangrenta é o fato de que tem o... É spoiler leve, tá? Spoiler que, sei lá, tá nas notícias. O Doutor Destino vai se transformar no Mago Supremo da Terra. E isso acontece nesse evento monótono. Bom, deixa eu mostrar algumas páginas para vocês entenderem do que eu tô falando. Aqui eu peguei diretamente do site da Marvel. Ah, galera, vai envolver vampiro, Blade, aquele padrão, mas não empolga. Tem Pantera Negra ali como um dos personagens centrais, tem um twist. O que eu acho bacana aqui são os desenhos do Pepe Larraz. Assim, pra vocês terem uma noção, eu praticamente esqueci do gibi. Eu li a minissérie toda, eu achei tão ruim que eu falei assim, cara, depois eu escrevo sobre esse quadrinho. E agora o mais assustador é que talvez eu vá ter que reler, porque como a Panini vai publicar, eu quero comentar no canal, e eu vou ter que reler esse negócio que eu, caraca, mal lembro de tão monótono e... Enfim, vamos lá. Tem outras coisas, tem quadrinhos legais ainda pra gente comentar. E agora a gente chega na Saga dos Vingadores, edição número 10 da Panini, onde tem Walter Simonson e John Buscema, e eu acho que tu deve estar sabendo aí do outro lado, é a última edição dessa coleção. Sim, a Saga dos Vingadores acaba em 10 volumes. E é lógico que muita gente ficou incomodada, né? Tava gostando e tal. Galera, eu tenho alguns comentários. O primeiro deles é que os Vingadores não são uma equipe muito famosa no Brasil. Não é uma equipe tipo não é uma equipe tipo X-Men. Então eu entendo, pra mim é quase heróico, a Panini conseguiu sair da 255 dos Vingadores e vai terminar na edição 300, então eles conseguiram, cobrir um longo período de histórias da equipe, eles procuraram focar numa fase mais longa do John Buscema desenhando e conseguiram. Eles poderiam ter ido um pouco mais longe para pegar a fase de John Byrne, ali na 317, mas ok. Aqui vocês estão vendo um pouco da arte interna dessa última edição. Pô, eu sou fãzaço de John Buscema, o cara manda muito, muito bem. Mas como eu falei então, o meu sentimento sobre essa publicação é, claro que seria legal que a editora continuasse, etc. Mas a gente tem que pensar um pouco também na realidade do mercado, né? Se os Vingadores fossem uma equipe tão popular a ponto da Panini conseguir lançar muita coisa deles, até a própria proposta da editora foi uma coleção bimestral, o que já é um indicativo que não seria um sucesso de vendas. Então, considerando o contexto que a gente está versus o que a Panini fez, legal, durou 10 edições, chegamos até a edição 300 dos Vingadores. Venom, edição número 15. O grande destaque aqui é porque começa a saga A Morte do Venomverso, que eu prefiro mostrar para vocês através de imagens. Galera, eu sei que tem o Venom, chato pra caramba, os filmes estão de mal a pior, mas eu daria uma chance, assim. Eu me sinto, às vezes, aqui nesse canal como o cara que... Sabe, se vocês já jogaram Counter-Strike, eu sou o cara que faz a frente, o rushador. Tá todo mundo meio escondido para não levar tiro, eu vou na frente de todo mundo e leio até as coisas mais insanas, tipo uma mega saga do Venom. Dê uma olhada no seguinte, os desenhos parecem legais. Aqui a gente tem o Agente Venom, que eu gosto, então, pode ser bacana. E dê uma olhada nessa splash page, ó, deixa eu trazer para um outro tamanho. É uma grande reunião dos... Basicamente o Carnificina, ele começa a buscar habilidades de heróis da Marvel para exterminar todos os Venoms. Na sequência tem o volume 10 da saga do clone do Homem-Aranha, veja só, a Panini indo cada vez mais longe. E essa edição ela é bem impactante. Eu não li ainda, aqui já é um período, eu acho que eu não li na verdade, que já é um período depois de onde eu acompanhei em formatinho, pelo menos que eu lembre. Mas vai ter, por exemplo, a verdadeira identidade do Kane, que acho que vocês vão se surpreender.
ou não, mas vamos lá. Wolverine, Cavaleiros de Madripoor. Vocês devem estar acompanhando essa sequência da Marvel de pegar momentos específicos da cronologia e dar um valor maior, vamos dizer assim, né? Estender um pouco as aventuras dos personagens em momentos cronológicos específicos. Claro que isso é para agradar o fã através da nostalgia, então é o Chris Claremont escrevendo, o mesmo roteirista de Uncanny X-Men 268, que é quando tem ali a junção do Capitão América, da Viúva Negra e do Wolverine, lá em Madripoor. Aqui ele volta, só que com os desenhos do Edgar Salazar. Então, mas sinceramente o desenho é bom, são basicamente esses três heróis enfrentando o Tentáculo. Ó, dá uma olhada, por exemplo, nessa página. Olha só que legal, o Wolverine enquanto caolho, e aí a Viúva Negra e o Capitão América, todo mundo ali caindo na porrada. Sinceramente, eu gosto de Uncanny X-Men 268, né? Sou fã, mas ao mesmo tempo, pô, o Claremont ele anda numa fase tão complicada. X-Men, Os Filhos do Átomo, de Joey Casey e Steve Rude. Eu tenho aqui um encadernado, saiu por aqui em outubro de 2001. Aqui a capa, é uma minissérie que foi encadernada ali pela Abril. Galera, quadrinho médio que eu acho que vale a pena para quem é fã de Mutante. A proposta aqui é nos contar o que aconteceu antes de X-Men número 1, sabe? Como o professor Xavier montou a escola, como ele adotou, né? Enfim, como surgiram os 5 alunos iniciais, né? Jean Grey, Fera, Homem de Gelo, Anjo e Ciclope. Acho que eu não esqueci de ninguém. Então, como essa galera se juntou, como foi toda a questão deles descobrindo que eram mutantes, como a sociedade estava reagindo. É um quadrinho que eu acho que ele peca às vezes porque é muito texto, mas principalmente é um texto muito repetitivo, sabe? E ele toca muito em teclas que, sei lá, pro fã de X-Men já é meio batido, né? O ódio do Magneto com relação à humanidade, a disputa dele com o Xavier, são coisas que a gente já sabe, mas o quadrinho ele valoriza tanto que acaba ficando meio chato às vezes. Mas no geral é uma história bacana, né? Ela se foca um pouco nos dramas desses personagens, mas ao mesmo tempo ela é muito sobre o Xavier e a sua jornada e sobre o ódio do mundo, né? Então vai ter um pouco da mídia, tem um vilão que vai juntar um pouco de preconceito com religião e começa a tentar mover as massas contra os mutantes. Como eu falei, pra mim é um quadrinho médio. Talvez valha a pena ler se tu curte os mutantes. Tá, agora aqui eu vou perder um pouco... eu vou perder o controle. Galera, vamos lá. Eu tentei, acho que semana passada, defender a coleção Marvel Essenciais, que tá indo por um caminho esquisito. Esse Deadpool, Caça ao Tesouro, é a primeira minissérie do personagem, ali nos anos 90, né, The Circle Chase. E é um horror, gente. Isso aqui nunca vai ser essencial na história da humanidade. Todas as bases do Deadpool que a gente ama do cinema não vêm desse começo. Ele vai começar a ser construído na fase do Joey Kelly. Mas o meu ponto é que se é para lançar um essenciais pra galera que tá afim de conhecer o personagem, não é por aí, sabe? E esse é um Deadpool que ainda tá meio no limbo. Ele não é engraçado, ele só fala muito e é chato pra caramba. Se tu quer saber, nessa minissérie tem basicamente um testamento perdido que contém a localização da arma mais poderosa da Terra. E aí o Deadpool, outros mercenários pensam que de repente o Deadpool tem esse testamento e ele começa a ser caçado. Galera, é um sonífero. Vamos falar de algo muito bom. Capitão América, O Homem Sem Pátria Epic Collection, do Mark Waid com o Ron Garney. Esse é um quadrinho que já saiu algumas vezes aqui no Brasil. Ele foi encadernado pela Panini, depois ele foi encadernado pela Salvat e originalmente ele saiu, acho que é Marvel 98, pela Abril. Eu sou um homem simples. Eu vejo o Mark Waid e Ron Garney e eu corro atrás. Bom, vamos lá. Vocês devem saber que o Epic Collection é aquela coleção da Panini, em capa cartão, né, com muitas páginas, né? São 456 páginas. E talvez também vocês já saibam que um dos grandes roteiristas da história do Capitão América, que passou mais de 10 anos escrevendo, foi o Mark Greenwald. E o cara que substituiu essa lenda foi Mark Waid com exatamente esse arco que a Panini está republicando. E vamos lá, tem aqui o Capitão América, no traço do Ron Garney, né? E tem um cara ali do lado dele, né? Quem será? Atenção, eita! Sim, galera, aqui veremos o Mark Waid. Logo no primeiro arco, ele estabelece uma aliança entre Steve Rogers e o Caveira Vermelha. Os dois estão tentando recuperar o cubo cósmico porque ele pode estar nas mãos, de certa forma, de Hitler,
oh Deus, o que está acontecendo? O primeiro arco, ele se chama Operação Renascimento, porque de certa forma é um renascimento do Capitão América, né? Ele estava meio envenenado pelo soro do super soldado. Até a primeira edição desse quadrinho não mostra o Steve Rogers, porque quer dizer, acho que ele, de certa forma não mostra. São os Vingadores tendo que lidar com terroristas que exigem a presença do Capitão América. Só que aí os heróis, eles têm que... Ok, eles falam pra mídia, gente, aqui a gente não tem como mostrar o Capitão América porque ele morreu. E aí a gente vai acompanhando, né, os desdobramentos dessa situação como um todo. O segundo arco é o Homem Sem Pátria, que é quando o Capitão América perde a cidadania norte-americana, ou não a cidadania nesse caso, né? Ele não pode mais entrar nos Estados Unidos. É bem legal, assim, o Mark Waid, ele é bem ousado, né, enquanto roteirista. Aqui também tem um crossover, que eu não me lembro o nome. É o Primeiro Sinal, que junta, ó, vocês podem ver aqui na descrição, tem Thor, Homem de Ferro e Vingadores, além do próprio Capitão América. Então é um crossover entre essas 4 revistas ali dos anos 90, que eu só lia do Capitão América, que estava aqui no encadernado da Salvat, e eu achei chato pra caramba, então nem cheguei a terminar de ler o crossover em si. Mas a fase como um todo é bacana, é o Mark Waid reestabelecendo o Capitão América como aquele grande símbolo do universo Marvel, e aí tem toda uma retomada das origens dele, etc. Vale a pena, tá? Eu acho que é um grande acerto da Panini. E agora a gente chega em Demolidor, A Queda de Murdock, Marvel Essenciais. Né? Acabou rolando um erro ali nos slides da Panini. Pô, gente, o que eu vou falar pra vocês, né? Esse é o meu quadrinho favorito, talvez, da vida. Não é pra mim, o meu quadrinho favorito é Planetary. Ponto. Mas talvez ali no top 3 tenha A Queda de Murdock. E, logicamente, eu não sou a única pessoa, né? Esse é um clássico absoluto da Marvel, do Demolidor, etc. Um gibi que realmente merece o selo de Marvel Essenciais. É Frank Miller no auge, junto com o David Mazzucchelli, né? A dupla do Batman 1. E é engraçado que vocês sabem que o Miller, ele teve a ideia para essa história cagando. Ele estava numa má fase da vida e ele parou para pensar, ok, e se isso acontecesse com o Demolidor? Como ele reagiria? Então ele vai simplesmente tirar tudo do Matt Murdock. Aqui estamos vendo a casa do Demolidor destruída pelo Rei do Crime. Gente, esse quadrinho, ele tem cada frase de efeito. Né? Eu lembro que aqui é o momento que o Matt ele vê a casa detonada e ele fala assim, Rei do Crime, você cometeu um erro. Você deixou a sua assinatura. E aí tá o uniforme destruído. Né? A graça é essa, né? O Miller ele tira literalmente tudo do Demolidor, amigos, profissão, uniforme. E aí a gente vai tentar entender o que sobrou. Beleza, se o Demolidor não tem nada, ele ainda é um herói? Dá uma olhada nessas páginas. Que absurdo. Aqui temos a Karen Page, né? Ela troca a identidade secreta do Demolidor por drogas. Então é um gibi que tem todo esse lance pesado. E o Rei do Crime vai tornar um inferno a vida de Matt Murdock. Vocês sabiam que a revista Wizard, em 1998, elencou os 25 momentos mais memoráveis das histórias em quadrinhos. E essa cena do Rei do Crime tá nessa lista. Né, que é quando ele diz que ele tá meio preocupado porque o Demolidor, ele achou que tinha matado o Demolidor, mas o Matt Murdock, né, como é óbvio, né, ele vai vencer no final, mas ele não se entregou simplesmente por ter a casa destruída, o uniforme queimado, etc. O que eu pretendo pegar dessa lista de fevereiro da Panini? Marvel Essenciais do Demolidor, eu já tenho. O Capitão América, Homem Sem Pátria. Talvez eu pegue mais para comentar a nova edição, mas eu também tenho aqui na coleção. Esse Deadpool, lógico que eu não vou pegar. O Filhos do Átomo também eu já tenho, como eu falei, eu acho que é um quadrinho mediano, então não faço tanta questão de ter uma nova edição. Acho que é capa dura, né? É, capa dura. Vou deixar passar também o Cavaleiros de Madripoor. Saga do Clone eu tô fazendo. O Venom até me dá vontade, mas eu vou deixar passar. Saga dos Vingadores, com certeza eu pretendo pegar. E esse Caçada Sangrenta, talvez eu pegue, porque eu gosto de ter na coleção todos os grandes eventos da Marvel, tá? Vocês devem ter alguma, aí do outro lado, deve ter algo que tu coleciona meio de forma irracional. Eu tenho tudo que é evento, mesmo os eventos ruins da Marvel, então talvez eu pegue. Até porque eu gosto muito do Pepe Larraz, que é o cara dos X-Men, e eu conheci ele na CCXP, e é um cara muito querido, então me dá um certo carinho. Mas é isso, é um bom catálogo ali em fevereiro. Eu acho que o principal destaque é o Capitão América, né? E claro, o Demolidor, né? Um relançamento aí aguardado da Panini. Mas esse é o teu momento, o que tu pretende pegar dessa lista? Lembra também de apertar no botão do like, que eu esqueci de pedir lá no começo do vídeo. Tem link do Telegram também, do Dois Quadrinhos. E até muito em breve, tá? Tchau, tchau.